Olá, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui hoje para gravar esse vídeo para juntos fazermos uma reflexão da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Estou vivendo nesse mundo, nesse Brasil, esse gigante Brasil, que continua sendo, na minha opinião, um gigante em potencial adormecido. Voltou a dormir, voltou a ser entulhado, de coisas que não era para ser ou para estar acontecendo. Eu fico pensando, como que as pessoas, de um modo geral, elas não atentam para as coisas que acontecem. Estou aqui com um livro sagrado aberto, no livro de Provérbios, Provérbios 18, no versículo 12. Eu sempre ouvi a expressão: a humildade precede a honra. E eu fui buscar onde está escrito essa passagem. Na verdade, ela está simplificada. Essa expressão está simplificada. Porque no texto sagrado diz assim: o coração do homem se exalta antes de ser abatido. Quer dizer, enquanto ele não é abatido, o coração do homem se exalta, ele se orgulha, antes de ser abatido. Quer dizer, que uma hora ele vai ser abatido. Compreende? Uma hora ele vai ser abatido, porque ele fala antes de ser abatido. Quer dizer, durante o curso da sua vida, antes de ser abatido, o coração do homem se orgulha. O homem é orgulhoso, o homem, ele se torna, orgulhoso. Então diz, o coração do homem se exalta antes de ser abatido. Aí continua, e diante da honra vai a humildade. Então, ele fala, e diante da honra vai a humildade. Quer dizer, a humildade precede a honra. Então, o que nós estamos vivendo nesse país, esse gigante que voltou a estar adormecido? A gente tem que parar e analisar. Eu não posso aceitar que o erro, que a corrupção, o roubo, a ditadura, as imposições vivam no nosso cotidiano. E nós aceitamos isso de forma natural. Antes de eu me converter ao Senhor Jesus, em 82, o meu pai já me ensinava a ser um homem de caráter, a ser um homem de palavra, a ser um homem que não mentisse. Porque quando ele falasse a verdade, ninguém iria acreditar nele. Então, eu aprendi isso com meu pai. Eu não era convertido ao Senhor Jesus. Eu sempre prezei pelo que era certo. Por exemplo, eu sempre fui de estatura minúscula. Não é nem pequena, não, minúscula. Eu era uma criança raquítica mesmo. Eu lembro que com 33 anos de idade eu pesava 45 quilos. 45 quilos. Eu não estou mentindo para você. Mas, mesmo quando era criança, mesmo raquítico, mesmo sem portar de nenhuma expressão ou condição de força, eu nunca baixei a cabeça para os tiranos. Eu nunca baixei a cabeça para aquelas crianças maldosas, aquelas crianças que queriam
sabe, fazer maldade com as outras crianças. E quando isso acontecia contra mim, eu enfrentava. Eu encarava de frente, eu não baixava a guarda. Porque eu já era raquítico. Já era raquítico. E se eu fosse me baixar aqui, aí que iam fazer de mim gato sapato mesmo. Então eu nunca aceitei. Quando um grandão vinha para cima de mim, eu partia para cima dele. E às vezes, claro, eu estava vendo a pessoa bem avantajada, eu pegava alguma coisa e partia para cima. Não corria, nunca fui de correr. Então, isso aí é uma coisa que já vem de mim desde antes de eu me converter. E agora que sou convertido, o Senhor Jesus Cristo elucidou ainda mais esses preceitos, esses conceitos de justiça. Sabe, de justiça. E o que nós estamos vivendo aqui no nosso país são momentos de injustiça, de crueldade, de tirania, de ditadura, de comunismo. Eu estou até de vermelho, porque não me interessa. A cor não tem que influenciar a minha personalidade, a minha conduta, a minha forma de pensar. Porque eu podia estar aqui de verde e amarelo. Mas quantos por aí estão de verde e amarelo e são hipócritas, são pessoas tiranas? Porque se você aceita a crueldade contra o outro ser humano, então você é tirano. Pensa nisso. Que diferença há? Que diferença há? Se você compactua com a injustiça, porque você defende um viés de pensamento, vou mudar a palavra, não vou falar político, mas de pensamento, se você defende esse tipo de comportamento, então você é semelhante a ele. Porque a palavra cristão, porque somos semelhantes a Cristo. E a pessoa semelhante a Cristo, ela não pode compartilhar com a maldade. Você vê que quando Pedro lançou da espada e arrancou a orelha do soldado, né, que estava ali cometendo uma crueldade, Jesus foi lá: Pedro, não faça isso não. Pegou lá a orelha do soldado, colocou no lugar. Não sei como, mas o mestre fez isso. Eu creio nisso. E falou assim: Pedro, não faça isso não. Eu poderia dar uma ordem aqui agora e vir uma legião de anjos para me salvar, mas esse não é o propósito. Então foi o propósito de Jesus. Então, a gente não pode aceitar isso. Você vê que ele não aceitava isso. Quer dizer, o cara estava fazendo uma maldade contra ele, Jesus, mas Jesus não aceitou que outra pessoa fizesse uma maldade com a outra pessoa. Esse é o espírito do cristão. O que os soldados estavam fazendo era correto? Claro que não. Mas estava cumprindo ordens. E Jesus fez questão de que as pessoas entendessem isso. Ele veio a esse mundo para cumprir uma missão, a missão de salvar a mim e a você, porque olha só, vou te falar uma coisa, eu não tenho nenhuma chance de ser salvo. Eu não teria nenhuma chance de ser salvo se não fosse o Senhor Jesus. Hoje eu estou de pé por causa da graça de Deus. Hoje eu estou de pé, hoje eu vivo, porque a minha vida está na mão do Senhor. Hoje eu estou vivo porque a arma forjada contra mim não prospera. Não prospera. Nós passamos por lutas, por momentos difíceis, isso faz parte da vida. Não gosto muito de usar essa palavra faz parte não, tá? Mas está dentro do contexto, vou mudar, está dentro do contexto da vida. Dos meus atos, das minhas atitudes, das minhas decisões. E por a gente não ser onisciente, a gente às vezes acaba tomando atitudes que às vezes não é a melhor e a gente acaba sofrendo por causa dela. Mas isso aí está dentro do contexto. Somos seres humanos, não temos a onisciência. O Pai tem, Deus tem. E Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Eu estava pensando, agora há pouco eu vi um vídeo, né? Puxa vida, assim, quando Bolsonaro ele assumiu o Brasil,
Entenda o que eu vou falar, para de ser assim, habitolado, cego de entendimento. Escuta, você não pode ficar alheio àquilo que é uma verdade. Você não pode compactuar com a mentira, você tá fazendo parte daqueles que, sabe, estão compactuando com a mentira, com o mal. Você não entende isso? Então você vê, naquele governo, quando Bolsonaro ele assumiu o Brasil estava quebrado. Mas ele com a sua equipe, puxa vida, governou para todo mundo. Quando ele deu o auxílio emergencial, ele separou, não, só para os da direita. Não, todos receberam auxílio emergencial. Todos receberam. Todos receberam. Os professores, quanto tempo vem fazendo greve, isso e aquilo, por aumento de salário? Mas no governo dele, sem que houvesse greve, ele valorizou, ele deu 30 e poucos % de aumento no piso salarial dos professores. E aí os professores continuam, não todos, claro, mas uma minoria ou uma maioria, contra ele. Contra ele. Tem ódio dele, mas aí fala que nós, ou que aqueles que defendem ou falam do Bolsonaro ou da direita, nós que compartilhamos o ódio. E nós levantamos o ódio. Isso é ódio? Isso é ódio? Hoje eu tomo conhecimento de várias coisas que eu não sabia. Das coisas que esse atual governo já fazia bem antes. As imagens que eu vi, que eu presenciei, que não era fake news, era em preto e branco. Então a verdade vindo à tona, e o que é pior, quando ela vem à tona e as pessoas não aceitam, por causa de viés de pensamento, então você compactua, então você é um deles, você é um tirano, é um comunista, é um ditador. Eu saí de um sistema que vivia numa ditadura, depois é que eu fui entender isso. Porque tem que ser exatamente como eles querem. Se não for como eles querem, se você omitir uma opinião diferente, você é ruim, você é rebelde, você não se converteu, você não é pastor, você nunca foi homem de Deus. Porque você tinha um contraponto. Outro dia eu vi aí uma mensagem do cidadão falando que a porta de entrada para falar com Deus é o dízimo. Como assim é o dízimo? Ele falou isso aí. Tá registrado aí. A porta de entrada. Não. Está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Está escrito. Então, se você falar que ele está errado, pronto, você é motivo de você perder a igreja, de você ser diminuído na sua ajuda de custo, que eles chamam de ajuda de custo, eles não chamam de salário. Mas na hora de agir como pastor, como empresa, eles agem. Então, você não pode compartilhar. Está aqui, ó, a humildade precede a honra. Jesus mostrou, ensinou isso. Ele morreu, ele nasceu, melhor dizendo, numa manjedoura para mostrar humildade. Ele não veio ali com pompa, não, porque não foi essa a missão dele. Ele veio realmente, nasceu, né, numa manjedoura, bem simples. Jesus era simples. Quer dizer, ele tinha tudo, ele era dono do ouro, da prata, mas vivia de uma forma simples, sem ostentação. Foi isso que ele veio ensinar. Então, eu não aceito, eu não concordo, eu fico, sabe, quando a gente vê essas coisas aí, poxa, sabe, me dá uma revolta muito grande, sabe, eu não consigo degustar isso, aceitar isso. E o que é pior, pessoas ficam aceitando, sabe? Porque eu não gosto dele. Peraí, mas como o outro falou, eu não preciso gostar dele, eu tenho que gostar de mim. E quando é que eu gosto de mim? Quando eu tenho saúde, quando eu tenho
condição de trabalhar, quando eu tenho o meu emprego, quando eu não tenho taxas abusivas, né? Quando eu não tenho impostos, sobre impostos. Quer dizer, a gente paga imposto de tudo. Outro dia chegou aqui na minha casa uma taxa para me pagar, taxa do corpo de bombeiros. Se nós já pagamos isso, se nós já pagamos isso aí, tem que pagar de novo. Taxa de iluminação da rua, se a gente já paga a conta de luz, se o Estado já tem a sua verba para isso. Então, eu não posso aceitar uma coisa dessa. Quando Bolsonaro, volto a falar de novo, ele estava aí, a nossa economia estava indo de vento em popa, estava crescendo. Isso aí está registrado. A imprensa, até a imprensa marrom, divulgou isso aí. E existem pessoas que insistem em não enxergar ou de não dar o braço a torcer. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer uma coisa para você. Não tem jeito para você. Não tem. Mas eu quero que tenha jeito para mim. Eu quero o que é melhor para mim. Eu me amo. Eu me amo. Sabe, eu quero ter uma vida abençoada. Quero que as pessoas ao meu redor tenham uma vida abençoada, de direita, de esquerda, sei lá quem for, porque você se contrapor a alguém, isso não é errado. Isso não é errado. Você se contrapor, você, sabe, questionar alguma coisa, isso aí não é errado. Errado é você não ser humilde o suficiente para, sabe, aderir àquilo que é certo. Aquilo que é certo. Meu pai falou assim para mim, meu filho, olha, se você mentir quando você falar a verdade, não vão acreditar em você. Então não minta. E na época eu fiquei de castigo porque eu menti. E ele me ensinou isso. Então, eu tinha duas escolhas. Ou aceitar o que ele me falou e colher os frutos dessa verdade, ou não. Ou ir para o lado da mentira. E ser um homem mentiroso. E aí, quando eu fosse falar a verdade, ninguém iria acreditar em mim por saber do meu histórico de mentiroso. Então, reflita nisso. Não seja ingrato com aquele que te estendeu a mão. Não seja ingrato, não. Ah, não, mas você sauda... Eu não sou ingrato. Eu só não quis mais aceitar a ditadura, que lá é imposta. Você tem uma ideia? Se aquele que está fazendo a obra de Deus, vamos colocar assim, né? Ele não aceitar ou aderir à norma de não ter filhos, ele não vai à frente desse trabalho, não vai à frente. Aí colocam aqueles que tiveram, tiveram porque não teve jeito. Aí colocam eles para falar, não é assim não, é assim sim, é assim sim. Eu tenho, né, provas disso aí, é assim sim. Então, atente para essas palavras. Vou repetir aqui, ó. O coração do homem se exalta antes de ser abatido. Aí, todo potente, mas uma hora ele vai ser abatido. Porque ele aqui está afirmando duas coisas. Que o coração do homem se exalta antes de ser abatido. Quer dizer, se exalta e ele vai ser abatido. Uma hora ele vai ser abatido e nós estamos vendo isso por aí. E é uma pena que até chegar a isso aí já se passaram 3 anos de pessoas presas de uma forma inocente. Claro que quem invadiu lá e quebrou tem que pagar por isso, que não pode invadir nada de ninguém, nem público e nem privado. Nem público, nem privado, nada. Ninguém pode invadir aqui a minha casa. Se for invadir a minha casa, eu vou partir para cima, de uma forma ou de outra, não tem jeito. Não vai tomar o que é meu. E eu sou cristão, sou convertido.
Então, não pode quebrar, não pode. Mas muitos foram lá pacificamente. Senhoras com a Bíblia na mão, com bandeira na mão, sabe? Protestando. E eles covardemente caíram numa armadilha. Estão lá 3 anos. Esses dias eu orei assim, meu Deus, 3 anos aquelas pessoas presas. 3 anos. 3 anos. O Alan dos Santos, o Daniel preso. O que ele fez? Falou. De repente, falou de uma forma agressiva, mas ao ponto de ter tornozeleira eletrônica e anos de prisão e bens confiscados, isso aí é tirania, isso aí é crueldade, isso aí é ditadura, isso aí é tortura. O vídeo ficou longo. Sei que as pessoas às vezes não têm muita paciência de ouvir, de ver, né? Ainda mais quando a gente fala um pouco de política, mas era isso que eu queria passar para você. Certo? 2026, vamos prestar muita atenção em quem nós vamos colocar aí para estar à frente da gente. A Bíblia fala, quando o ímpio governa, o povo padece. Mas quando o justo governa, o povo prospera. A nação prospera, a nação cresce quando o justo governa. Foi assim com José, foi assim com Davi e tantos outros que estiveram à frente do governo e que, quando agiram de forma correta, prosperaram em seus governos. Então, se você gostou desse vídeo, essa explanação de pensamento tirado da Bíblia, e não de forma distorcida, né? Compartilhe, divulgue nas suas redes sociais, deixe o seu like, comente, deixe o seu comentário, certo? Deixe o seu comentário e vamos continuar. 2026 vamos pensar. Por enquanto, para mim, é o Flávio Bolsonaro? Será ele? Eu vou votar nele. Ah, não, mas ele pode trair, ele pode fazer o que for, não interessa. Por enquanto é ele. Se for o Tarcísio, vai ser o Tarcísio. Se for o Zema, vai ser o Zema. Se for o Caiado, vai ser o Caiado. Se for, quem mais que eu posso colocar aqui? O Ratinho, vai ser o Ratinho. Se tiver a direção do capitão, que também pode errar. Claro que pode, ele é humano, ele não tem onisciência. Como ele errou com o Mourão. Eu tenho que ficar falando aqui muitas coisas. Mas eu vou falar depois. Ele achou que o cara era dele, mas o cara era um traíra, era um traidor. Ele é o traidor da pátria. Ele se vendeu. Então, curta esse vídeo, deixe seu like, tá bom? Gomes Fala. É isso aí. Gomes Fala. Estamos falando. Deus abençoe a todos, um forte abraço, até o próximo vídeo.